Bom dia! Aula de Biologia hoje da primeira série, nós vamos fazer um aprofundamento do capítulo 3 e 4. Então, gente, vocês sabem que a gente está fazendo uma revisão do primeiro semestre, do que a gente analisou no primeiro semestre, e hoje mais especificamente do capítulo 3 e do 4. Capítulo 3 e 4, gente, respectivamente, eles falam sobre biologia celular e bioquímica. Antes da gente começar a falar, é muito importante vocês compreenderem que bioquímica, na verdade, está dentro de biologia celular, né? A gente só divide bioquímica de biologia celular porque a bioquímica a gente foca muito na produção de energia, produção de ATP, e aí a gente fala mais de mitocôndria, que é uma organela específica que nós vamos ver hoje, rever, na verdade, né? Vamos lá. Biologia celular. Antes da gente começar a falar de biologia celular, que obviamente é o estudo da célula, ou melhor se expressando é a citologia, né? A gente precisa entender que nós temos dois tipos de célula. Quando eu digo nós, não é o ser humano só tem um tipo. Mas nós encontramos na natureza, no planeta Terra, até hoje, né, dois tipos de célula. Pode ser que se encontre outro, quem vai saber? Vamos lá, quais são esses dois tipos de célula? Células procarióticas e células eucarióticas. O que são células procarióticas? São células mais simples, células que não vão apresentar, por exemplo, uma carioteca, um envelope nuclear, né, ou uma membrana nuclear protegendo o núcleo, protegendo o material genético. Por quê? Porque o material genético das células procarióticas estão soltos no citoplasma, não estão associados a proteínas formando os cromossomos. Então nós temos o material genético ele solto no citoplasma, sem uma membrana nuclear. Além disso, nós não vamos ter aquelas inúmeras organelas específicas que nós temos nas células eucarióticas. Logo, uma célula procariótica ela é bem mais simples, tá? Apesar dela ser constituída de membrana plasmática, ela também vai apresentar parede plasmática, ok? E já a célula eucariótica, ela já é aquela célula mais complexa. A gente pode dizer que é a célula que vai representar todos os outros seres vivos do planeta, com exceção de quem? Das bactérias, cianobactérias, do reino Monera, que é constituída por células procarióticas. Então a célula eucariótica, ela vai apresentar membrana plasmática. No caso da parede celular, a gente vai encontrar parede celular apenas em alguns fungos e nos vegetais. Célula animal não apresenta parede celular. Mas nós vamos ter já um material genético associado a proteínas formando cromossomos, né? E aí esse material genético vai estar protegido por um núcleo individualizado. Ou seja, uma carioteca, um envelope nuclear ou a membrana nuclear, como vocês preferirem chamar. Além disso, vamos ter várias organelas, das quais cada uma vai ter uma função específica para o ser vivo, ou melhor dizendo, específica para a célula, e dentre essas organelas celulares nós podemos citar algumas principais, como por exemplo, vamos lá, lisossomos, que são responsáveis por fazer digestão intracelular, né? Responsável por proteger a célula. Complexo de Golgi ou complexo golgianiense, como vocês preferirem, que tem a função de secretar substâncias líquidas para fora da célula. Os retículos endoplasmáticos, tanto liso como rugoso. No caso do rugoso, ele vai estar associado aos ribossomos e logo vai ter a função de sintetizar proteínas. O retículo endoplasmático liso, que não está, digamos, interligado aos ribossomos, né? Então ele não sintetiza proteína, em vez de proteína ele vai sintetizar lipídio, que é gordura. Nós vamos ter os ribossomos em si, que vai auxiliar na síntese de proteína junto com o retículo endoplasmático rugoso. Nós vamos ter os nucleolos, que são responsáveis pela síntese de material e de proteína, informações do RNA, né, vão ajudar a constituir o RNA, a formar o RNA ribossomal. Nós vamos ter também a mitocôndria, e aí quando a gente fala de mitocôndria, a gente entra em bioquímica, capítulo 4. E o que é a mitocôndria? A mitocôndria é uma organela muito peculiar, é uma organela especificamente voltada para a produção de ATP, adenosina trifosfato, que é a molécula de energia do ser humano. E como que ocorre, né, essa produção de energia, essa bioquímica toda que envolve a mitocôndria? A gente sabe que nós temos produção de energia
anaeróbica ou aeróbica. E quando a gente fala de aeróbica, a gente fala de mitocôndria, de ciclo de Krebs, que na verdade é dividido em 3 etapas, né? Glicólise, ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. E aí a gente começa a observar como que é a produção desse ATP, como que é a produção dessa adenosina trifosfato. Começa com a glicose sendo utilizada, quebrando a glicose, formando 4 ATPs. Esse ATP, né, vai auxiliar na produção de hidrogênio, vai auxiliar na produção de lactato, e aí esse lactato ele vai ser convertido a piruvato. Esse piruvato vai entrar no ciclo de Krebs, ou seja, vai entrar na mitocôndria, e ao entrar na mitocôndria a gente vai ter o quê? Vai ter a produção de transformações, né, desse piruvato em acetil-CoA, oxaloacetato, várias enzimas que nós já vimos que vão auxiliar na produção de mais moléculas de ATP. Né? E aí toda essa produção de ATP dentro do ciclo de Krebs, somada ao ATP da glicólise, vai gerar muito o quê? Vai gerar muito hidrogênio, muito, digamos, elétrons. E esses elétrons têm que sair dali. Esses elétrons são levados para onde? Para a camada, para a região intermembrana da mitocôndria, né? Que a mitocôndria tem uma dupla membrana. E ali nós vamos ter aquela movimentação de elétrons que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons, ou cadeia respiratória, que é onde nós vamos ter a produção em excesso de ATP, de adenosina trifosfato, formando assim, totalizando, né, aquele conjunto completo de ATPs que são formados em todo o processo aeróbico do ser humano. Então, todo esse processo bioquímico, gente, ele vai acontecer aonde? Dentro da membrana. Membrana de quem? Dentro da mitocôndria. Só que ele tem início com a glicólise. E lembra que eu falei que a respiração aeróbica é dividida em 3 partes? Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Só que a glicólise, ela acontece fora da mitocôndria. Por quê? Porque se acontecer só a glicólise, eu tenho respiração anaeróbica. E aí essa glicólise vai produzir piruvato, né, lactato, e aí se eu tiver uma oferta de oxigênio, esse lactato vai ser convertido a piruvato. E aí vamos dar continuidade, entrando na mitocôndria. Se não tiver oferta de oxigênio, né, esse lactato ele permanece lactato e é eliminado pelo organismo. Então é muito importante a gente entender que o ponto crucial, né, da glicólise terminar como respiração anaeróbica ou continuar e entrar no ciclo de Krebs dando continuidade à respiração aeróbica é justamente a oferta ou ausência de oxigênio. Com ausência de oxigênio, o que acontece? Respiração anaeróbica, produção de lactato, tá? Ou seja, fadiga, baixo custo, porém pouca produção de ATP. Agora, quando tem uma oferta de oxigênio, essa glicólise continua, dando origem a piruvato, acetil-CoA, acetil-CoA oxalacetato, aí nós temos o NAD, o FAD, que vão transportar os elétrons, nós temos ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, e um grande trabalho, porém, um grande resultado de moléculas de ATP, de adenosina trifosfato, ok? Então, o que determina isso é a ausência ou oferta de oxigênio, beleza? Então vamos lá. A gente sabe então que nós temos as células procarióticas e as células eucarióticas. Células procarióticas, professor, elas conseguem realizar respiração aeróbica? Algumas sim. Nós temos bactérias que são facultativas, que elas conseguem utilizar o oxigênio como fonte de energia, outras não. Então não confundir isso, tá? Tem muita gente que confunde, muito aluno que acha que célula procariótica, por ser muito simples, só faz respiração e produção de energia anaeróbica. Não, tá? Existem células procarióticas, sim, que fazem respiração aeróbica, utilizando o oxigênio como fonte de energia para a produção de energia, tá? A produção de mais energia, né, no caso. Então, é muito importante ter isso em mente, tanto que a gente tem as bactérias facultativas e as restritas. As facultativas são aquelas que têm a capacidade de respirar, utilizar o oxigênio, né, para produzir energia, porém, se ocorrer a falta de oxigênio, elas conseguem
fazer respiração anaeróbica por fermentação, ok? Isso é muito importante da gente entender. E tem aquelas bactérias que não utilizam oxigênio de forma alguma, tá? Eu só dei um exemplo, ok, gente? Então a aula de hoje não tem atividade devolutiva, não tem exercício, porém vai lá, faz o resumo. Ah, já fiz, professor. Não importa, faz de novo, escrevendo, vocês vão fixar muito melhor, ok? Muito obrigado, até a próxima.